Evangelho de Lucas, capítulo 23. Versículo 33. Lucas 23, 33, em nome do Senhor Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos nossos feitos, o que nossos feitos mereciam, mas esse homem não fez nenhum mal. E disse a Jesus: Senhor, lembre de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, esse homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo os peitos. Até aqui a leitura, irmãos. Feche seus olhos. Pai, eu não sou digno, Senhor, de trazer esta tua palavra nessa noite. Assim como também nenhum de nós aqui seria digno de trazer ou de receber a tua palavra. Mas o Senhor teve graça, o Senhor teve misericórdia de nós. Pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor fale conosco. Pedimos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, a tua direção. Pedimos, Pai, que o Senhor nessa noite mude corações que necessitam ser mudados. Pedimos que nessa noite o Senhor converta, pedimos que nessa noite o Senhor faça a tua obra. Espírito Santo de Deus, faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Fale com o teu povo nessa noite. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto que nós lemos está falando dos últimos momentos de Jesus Cristo, antes dele morrer pela morte de cruz. E hoje, como os irmãos sabem, nós estamos aqui para lembrar a morte do Senhor. Nós estamos aqui para lembrar que Cristo, ele morreu em nosso lugar. Nós estamos aqui para lembrar que Deus, ele nos amou de tal maneira ao ponto de entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Filho de Deus, sem pecado, sem erro,
sem mancha, sem mácula. A Bíblia diz que ele se entregou como um cordeiro ao matadouro. Da palavra dele não saiu, da boca dele não saiu palavra alguma. E o Senhor se entregou naquela cruz pelos seus eleitos, pelo seu povo, pela sua igreja. E nós estamos aqui para lembrar, porque isso é o Evangelho. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo morreu para salvar o seu povo, para salvar a sua igreja. Isso é o Evangelho. É nisso que nós temos que crer. É disso que nós temos que ter sede todo dia na nossa vida. É disso que a gente tem que ter sede quando a gente vier à igreja. A morte de Jesus. O sacrifício do Senhor naquela cruz, que trouxe vida para mim e para você. Já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso se entregou no seu lugar. E a Bíblia diz que as pessoas escarneciam dele. A Bíblia diz que as pessoas faziam pouco caso de Jesus, zombavam dele. Se tu és o rei dos judeus, desce daí então. Você não é o Deus Todo-Poderoso, Filho do Altíssimo? Desça e salve-se a si mesmo. E o Senhor calado. Não saiu palavra alguma de maldição da boca dele para com aquele povo. Pelo contrário, Jesus Cristo disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Foi o que Jesus Cristo falou. Irmãos, responda para mim. Se nessa noite, se nesse momento, responda para você. Se nessa noite, se nesse momento, você tivesse certeza que essa fosse a última palavra que você iria ouvir, como você gostaria que eu pregasse? Como você se comportaria se você soubesse disso? Se você soubesse que quando acabar esta palavra, Cristo voltará, qual seria o seu nível de atenção? De que forma você queria que eu me expressasse para você nessa noite? Se você soubesse que hoje é o seu último culto, a sua última reunião, como você se comportaria nessa noite? Como você iria desejar que eu dirigisse a minha palavra até você? O Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar. Nós estamos vendo no mundo os sinais da volta de Cristo. E digo mais, a qualquer momento podemos partir. A qualquer momento Deus pode nos chamar. A qualquer momento Deus pode dizer assim: vem. E na hora que Deus disser vem, não tem dinheiro, não tem médico, não tem emprego, nada que impeça você de ir. Agora, para onde? Só você e Deus é que sabe. Irmãos, nós lemos aqui acerca da crucificação de Jesus. Mas eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite para dois homens que também foram crucificados juntamente com Jesus. E esses dois homens, a Bíblia diz que eles eram dois malfeitores. A Bíblia diz que eles eram dois ladrões. A pena romana para ladrões, para homicidas, era a crucificação. Interessante que Jesus Cristo não fez nada disso, mas mesmo assim foi condenado à morte de cruz. E esses dois homens, eles simbolizam a mim e a você. Leia novamente o versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados, um estava à direita e outro à esquerda, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Talvez você diga assim: pastor, que absurdo. Que absurdo, pastor. Como é que esse homem, ele está ali ao lado de Jesus? E mesmo na morte, pastor, ele blasfema contra Jesus. Pastor, que absurdo.
Aquele homem não tinha a Bíblia. Você tem. Aquele homem, ele não tinha a palavra de Deus para ler o Novo Testamento, e ele não tinha ainda a revelação que Cristo era o Messias. Ele não tinha a Bíblia escrita. Você tem. Aquele homem, ele nunca participou de um culto, de uma reunião, como você está participando agora. Mas você está participando. Aquele homem não tem igreja como você tem. Aquele homem não tem irmãos para compartilhar a palavra com ele como você tem. Aquele homem era um malfeitor, um ladrão, que na hora da sua morte foi colocado ao lado de Jesus. Quem sabe aquele homem nem sabia quem era Jesus. Talvez ele tenha ouvido falar, mas talvez ele estava vendo Jesus ali pessoalmente pela primeira vez. Talvez ele não tenha visto nenhum milagre. Talvez ele não tenha visto nenhuma ressurreição. Mas de tudo isso eu e você sabemos, porque está na palavra de Deus. Então, se nós rejeitarmos a Cristo, vendo por essa ótica, por essa cosmovisão, quem é pior? Nós ou ele? Nós. Nós somos piores do que ele, se ouvirmos a Cristo e não crermos. Jesus Cristo, certa vez, ele estava pregando, fazendo milagres. E ele falou para aquele povo daquela cidade, disse: ai de vocês, porque se em Sodoma e Gomorra acontecessem os milagres que aconteceram aqui, eles teriam se convertido, eles teriam se arrependido, mas vocês viram os milagres e não creram. Assim somos nós hoje. Nós sabemos de tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós sabemos tudo aquilo que está escrito e mesmo assim não cremos. Esse malfeitor que estava ao lado de Jesus, ele não teve a oportunidade, como muitos de nós, de participar de um culto de domingo, de um culto de Santa Ceia como esse. Quem é pior, eu e você ou ele? Se não crermos, eu e você. Irmãos, é muito fácil julgar. É muito fácil condenar os outros. Mas se nós olharmos para dentro de nós, de fato, nós vamos ver. Nós vamos entender aquilo que Paulo falou. Eu sou o pior dos pecadores. Quantas vezes eu leio na palavra de Deus, eu olho para Judas, e eu fico indignado com Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Aí eu lembro que muitas vezes eu e você, a gente traiu Jesus, negou Jesus por bem menos. Não precisou nem de R$1 para a gente pecar contra Jesus, para a gente trair Jesus. E se cumpre o que diz a palavra de Deus: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que não existe nenhum justo, nenhum sequer. De todos os homens que já existiram e de todos os homens que vão existir, não existe nenhum justo, absolutamente nenhum que não precise se arrepender. Absolutamente nenhum que não peque, que não erre. E esse ladrão aqui, esse malfeitor, ele simboliza a mim e a você. Porque um dia fomos como ele. Um dia nós cuspimos também em Jesus. Um dia nós blasfemamos também contra Jesus, contra a igreja, contra o povo de Deus. Pecamos contra Deus, erramos contra Deus. Mas Deus nos salvou. Mas Deus, ele olhou para nós, teve misericórdia de nós. Irmão, olhe para a sua casa, olhe para a sua família.
Às vezes você que está aqui nessa noite, irmão, você da sua família inteira, você é o único crente da sua família. Às vezes, se você olhar pela sua família, você que sabe, você e Deus, a luta que é a oração pela sua família. Porque você olha e diz, pastor, na minha família, o povo só quer saber de cachaça, de festa, de tudo que não presta, mas não quer saber de Deus. E foi nesse lugar que Deus chamou você e salvou você e resgatou você. Nós éramos como esse ladrão, igreja. Mas a verdade é que muitos ainda continuam como esse ladrão. Eu digo para você, se eu e você estamos tendo hoje a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de se arrepender e crer, e a gente não fizer isso, sobre a nossa vida terá mais juízo do que teve sobre a vida desse ladrão. Esse ladrão foi para o inferno. Mas terá mais juízo na vida daqueles que têm a oportunidade de ouvir o evangelho e não crer e não se arrependem. Tem igreja, tem pastor, tem palavra todo dia. Você tem a Bíblia para você ler na hora que você quiser. Tem a Bíblia impressa, você tem a Bíblia no celular. Deus, ele preparou tudo para que o homem creia. Igreja é só o que tem. No Brasil, em todo canto tem igreja. Não falta igreja em canto nenhum. E a palavra está sendo pregada. E o evangelho está sendo pregado. Irmão, responda com sinceridade para você. Você é convertido? Você de fato e de verdade, você nasceu de novo? Jesus Cristo, de fato e de verdade, ele é o Senhor da sua vida. Por mais que eu pregue para você, eu não conheço o seu coração. Mas eu sei que se Deus está permitindo que esta palavra seja pregada nessa noite, é porque ainda há pessoas em nosso meio que não nasceram de novo. Pode ser eu, pode ser você. Examine a si mesmo. Você conhece a sua vida. Ninguém melhor do que você para dizer se você nasceu de novo ou não. Deus e você, Deus e eu sabemos se eu nasci de novo ou não, se você nasceu de novo ou não. E o que você pensa da vida, irmão? E o que você pensa da vida? Você que está se preparando, está procurando um emprego melhor, está procurando estudar, se profissionalizar, glória a Deus. Você está preparando o seu futuro, guardando dinheiro na conta? Glória a Deus. Mas a sua alma, para onde é que ela vai quando você partir? Para onde é que ela vai se você não for um crente verdadeiro? É para o mesmo lugar que esse ladrão aqui foi. Interessante, 2 ladrões. Um blasfemou, o outro creu. Ainda assim, hoje é da mesma forma. Muitos ouvem a palavra, mas não são todos que creem, não, irmão. Não pense você que todo mundo está na igreja é santo, porque não é não. Não pense você que todo mundo que está na igreja vai ser salvo, porque não vai ser salvo. Só vão ser salvos aqueles que de fato e verdade nasceram de novo. A palavra do Senhor diz que aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino de Deus. Você pode, irmão, você pode ter lido a Bíblia toda, você pode ser um pastor, um pregador, um apóstolo, por onde você anda tem apóstolo hoje, você pode ter se batizado, você pode cear, se você não nasceu de novo, você não entrará no reino dos céus. Você não entrará, e muitas vezes nós apontamos o dedo para aquela pessoa da nossa casa, da nossa família. Oi, Maria, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Será que eu já me arrependi? Nicodemos, príncipe dos fariseus, conhecia a lei como ninguém. Quando Nicodemos vai falar com Jesus, Jesus diz: Nicodemos, nasça de novo. É isso que você está precisando, nascer de novo. Nicodemos ficou sem entender. Eu?
Quantos anos faz que eu sou judeu? Eu sei a lei, eu sei a Torá inteira, eu sei toda a lei de Moisés. Como é que eu tenho que nascer de novo? Irmão, tempo de igreja não salva. Saber Bíblia não salva. O que salva é crer em Jesus e se arrepender. E nascer de novo. Se hoje fosse o seu último culto, se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Escuta o que eu vou falar para você. O inferno é real. O inferno é real. E as pessoas que estão no inferno, elas pensavam assim: um dia eu vou me consertar. As pessoas que estão no inferno nesse momento, elas pensavam assim: um dia eu vou me arrepender. Um dia eu vou me batizar. Um dia eu vou crer de verdade. Um dia eu vou deixar de ser crente. Eu vou deixar de brincar de ser crente e vou ser um crente verdadeiro. Mas não deu tempo, não. Ou você acha que eles foram para o inferno pensando assim: eu estou indo para o inferno, mas estou indo feliz. Não deu tempo de se arrepender, não. Não deu tempo, não. E esse homem aqui, ele não creu. Ele blasfemou. E assim também blasfemam aqueles que ouvem a palavra e não creem. E assim também blasfemam aqueles que eles têm a revelação de Deus, da palavra de Deus, do evangelho, e não se arrependem, não se curvam e fazem pouco caso de Deus. Você também está blasfemando contra Deus. A Bíblia diz que você está pisando o sangue de Jesus. Arrependa-se enquanto há tempo, meu irmão. Arrependa-se. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, Lucas 23, 40. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. O que foi que ele falou para Jesus? E disse a Jesus: Senhor, lembre de mim quando entrar no paraíso, no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um não creu, o outro creu. Tem muito irmão que, se ele tivesse visto isso aqui, ele ia dizer: não, peraí, vamos batizar o homem, deixa ele dar cruz para batizar, porque tem gente que pensa que o que salva é algo do batismo. Você conhece crente assim? Crente que não estuda a Bíblia, que tudo que ele vê na internet ele acredita. Uma vez eu fui fazer uma oração para uma pessoa que estava na UTI, e ali na UTI a gente perguntou se aquele homem, ele se arrependeu e creu em Jesus de seus pecados. Aí no dia que ele creu em Jesus, no outro dia ele morreu. Aí o pastor falou no culto: olha, o irmão foi lá fazer a oração, o irmão aceitou Jesus, morreu, mas foi para o céu. Quem quiser ir para o velório dele, aí lá vem um irmão. Ei, Caio, me diga uma coisa. Ele se batizou? Devo dar a dizer: eu infeliz, como é que eu ia tirar um homem da UTI para batizar ele? É o crente religioso, mas religioso no mau sentido. Ele pensa que a religiosidade salva. Ele pensa que a roupa dele é que vai salvar ele. Ele pensa que a placa da igreja que vai salvar ele. O que salva é Jesus, irmão. Você acha que porque você é crente, você é perfeito, então você não conhece o evangelho? O primeiro homem que foi para o céu depois que Jesus morreu foi um ladrão. Não foi um pastor, não foi um apóstolo, não, foi um ladrão. Está aqui na Bíblia. Jesus falou para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Quem inaugurou o paraíso foi um ladrão. Foi um ladrão para mostrar para nós que o Senhor veio salvar aqueles que estavam perdidos. E ainda que você não seja ladrão, ainda que você não seja malfeitor, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse homem aqui, no seu último momento de vida, ele creu.
Esse homem aqui, no seu último momento de vida, ele foi salvo. Agora não pense você, pastor, eu já sei. No último momento, a Bíblia diz que a vida do homem, ela é como um vapor, é como um vento. A vida do homem, meus irmãos, é como uma vela acesa. Você está aqui, daqui a pouco você cai durinho para trás. O que foi? Morreu, era tão jovem. Não, chegou a hora. O médico vai dizer o quê? Chegou a hora, já era. Infartou, tão jovem, 20 anos, 30 anos, morreu de quê? Infartou. E aí? Se não der tempo de se arrepender. Irmãos, Deus conhece o seu coração. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se enquanto há tempo. Se você ainda não creu em Jesus, creia enquanto há tempo. Se você é meio crente, não existe meio crente, seja um crente por completo e creia em Jesus enquanto há tempo. A Bíblia conta a parábola de Lázaro e o rico. A Bíblia diz que Lázaro foi para o céu e o rico foi para o inferno. E a Bíblia diz que o rico, ele estava em tamanho desespero no inferno, que ele pediu para Deus que Deus permitisse que Lázaro colocasse o dedo molhado na língua dele. Sabe o que Deus falou? Não. Deus negou um copo de água a uma pessoa. Porque esse Deus que é só amor não existe. Esse Deus que ama a pessoa que está no pecado, não quer se arrepender, não existe, irmãos. Esqueça esse Deus que é só amor. Deus, ele é amor de uma maneira tremenda, mas Deus também é justiça da mesma forma. Ele não é nem mais amor nem mais justiça, ele é tanto amoroso como justiça. Ele está, veja, o amor de Deus por você. Você está ouvindo a palavra, Deus está dando a você a oportunidade de você crer e se arrepender. Mas se eu morrer e for para o inferno, Deus não terá misericórdia de mim, ao ponto de negar um copo de água, que foi o que ele negou ao rico. Porque a misericórdia de Deus é enquanto você está vivo. E se você não crê em Jesus, acabou, meu irmão. Acabou, não tem missa, não tem vela, não tem nada que faça o homem sair do inferno e ir para o céu. A Bíblia diz, depois da morte, segue-se o juízo. Você não pode fazer nada por quem morreu. E se você morrer, eu não posso fazer nada por você. Absolutamente nada. A Bíblia diz que a salvação, ela é individual. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Sabe o que o rico falou para Deus? O rico disse, Deus, desesperado, me permita então voltar para a casa do meu pai, para falar para os meus irmãos que eles se arrependam. Sabe o que Deus falou? Não. Deus disse não. Sabe o que Deus falou para ele? Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia. Eles vão se arrepender se eles crêem no que está escrito na Bíblia. Quantas pessoas da sua família já morreram? Quantas pessoas da nossa família já morreram? E aqueles que morreram sem Jesus? Já parou para pensar nisso? Aqueles que morreram sem Cristo. Sem Cristo não tem salvação. Se aquela pessoa, ela pudesse voltar, como o rico pediu a Deus, o que aquela pessoa falaria para você? Aquela pessoa que ela morreu sem Jesus. Irmãos, a cada dia que Deus nos dá uma oportunidade de se arrepender e crer no Evangelho. Veja, o que eu estou falando para você aqui, eu estou sendo direto e claro. Se há alguém aqui nessa noite, e eu e você estamos nesse meio, se há alguém aqui nessa noite, em nosso meio, que ainda não se arrependeu, arrependa-se enquanto há tempo. Eu não quero saber quantos anos você tem de crente, não. Estou falando se você já se arrependeu dos seus pecados. Eu quero saber se você ama o próximo. Eu quero saber se você nasceu de Deus, ou melhor, eu não. Deus é quem quer saber.
Não há salvação para quem morre sem Jesus. Nessa noite, quem é você entre esses dois ladrões? Você é o ladrão que blasfema, que não crê? Ou você é o ladrão arrependido que crê e vai para o céu? O Senhor Jesus, Ele salvou esse ladrão. O Senhor Jesus perdoou esse homem. Assim como o Senhor perdoa todos aqueles que creem. Eu até gravei um vídeo essa semana. Tem coisas que são engraçadas. Quando a gente vai evangelizar, a gente fala pro ladrão, a gente fala para a prostituta, a gente fala pro homossexual o quê? Deus quer perdoar você. É para a igreja, Deus quer salvar você. Mas às vezes quando um irmão da igreja peca, a gente diz o quê? Isso aí não tem salvação para ele mais não. Ali é um desconvertido, irmão, ou fora da igreja, ou não conhecendo a palavra, você estando aqui nessa noite conhecendo a palavra, se você pecou, o Senhor dá a você a oportunidade de você se arrepender. O perdão dele é para todos aqueles que creem. Então, se você quer ir para o céu, irmão, arrependa-se e creia. Se você já se arrependeu e creu, se você diz assim, pastor, Jesus me salvou, continue firme. Continue firme, porque a qualquer momento nós vamos estar diante de Deus para prestar contas da nossa vida diante do Senhor. Aí não vai ter mais vaidade, não vai ter mais orgulho, não vai ter mais soberba. É você e Deus. E a única coisa que pode salvar você é o sangue de Cristo. O sangue do Cristo crucificado que morreu naquela cruz em seu lugar. Portanto, irmãos, escolha qual desses dois ladrões você quer ser. O ladrão que vai para o inferno ou o ladrão que vai para o céu. Arrependa-se enquanto há tempo. Essa palavra é para mim e para você. Pois todos nós que estamos aqui precisamos a cada dia se arrepender. Nós somos falhos, nós erramos, mas nós devemos se agarrar a Jesus, pois somente Ele é a nossa salvação. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Sentado, feche seus olhos enquanto as irmãs preparam a ceia. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, ao Senhor nesse momento. E nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos por essa palavra. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de crermos no Senhor. Meu Deus, de crermos no Teu santo nome. Pai amado, Pai querido, que esta palavra venha estar em nosso coração. Meu Deus, e que a gente, de fato e de verdade, a gente venha crer no Senhor.